A ISA Energia deixou de ser uma vaca leiteira? O dividendo acabou ou estamos diante da maior oportunidade de crescimento da história da companhia? Entenda agora porque a estratégia de 5 bilhões de reais muda tudo para o seu bolso. Esse estudo vai tomar por base o release de resultados por conta da apresentação dos resultados do fechamento do ano de 2025. O documento que traz a apresentação desses resultados e que foi passado durante a teleconferência de resultados e as demonstrações financeiras, principalmente as demonstrações consolidadas, que trazem o resultado expresso no IFRS. Eu vou saltar aqui direto para a página 23, que estão as informações que nos interessam comentar, pelo menos no primeiro momento, depois nós estendemos sobre ela. Mas veja aqui o ativo, ele chega a 47,2 bilhões, ele cresce quase 9% em relação ao ano de 2024. Enquanto que o total do patrimônio líquido salta para 21,4 bilhões e ele cresce em relação a 2024, 6,8%. A receita operacional líquida vai a 9,4 bilhões, crescendo 18,13%, um excelente crescimento. No entanto, você vai olhar aqui que o lucro líquido ele chega a 2,5 bilhões, enquanto ele tinha sido de 3,5 em 2024, portanto ele cai quase 30% de um ano para o outro. E a gente precisa entender o que aconteceu, olhando de uma forma mais profunda para esses resultados. Mas nós vamos ver algumas coisas que estão aqui, mas estavam também na apresentação de resultados, que houve um investimento recorde de mais de 5 bilhões que foram destinados na expansão e modernização da rede da companhia. A receita anual permitida potencial teve um crescimento de 1,3% no ciclo e totalizou 6,4 bilhões. E isso favorece com que a gente dê um melhor entendimento no balanço patrimonial da companhia, que, como nós vimos no ativo, saltou para 47,2 bilhões, uma variação de mais de 9%, aliás, mais de 9% não, quase 9% quando nós confrontamos ano contra ano. E é interessante que você entenda, porque isso é o que vai levar para aquela redução do lucro líquido, porque esse crescimento total no ativo ele foi impulsionado por, veja, houve um volume expressivo de investimentos em ativos de concessão, refletindo o avanço das obras em projetos Greenfield e também reforços de grande porte. Na outra banda, o patrimônio líquido chegou a 21,4 bilhões, com crescimento, como nós vimos, de 6,8% frente ao ano de 2024. E, claro, a pergunta que vai ficar sempre é por que não refletiu no lucro líquido da companhia, já que o aumento que nós estamos vendo é reflexo da consistente retenção de lucros e da disciplina de alocação de capital da ISA Energia. E assim, é importante que a gente disseque o resultado operacional, que teve a receita líquida avançando para 9,4 bilhões, veja que tudo cresce, né, menos o lucro líquido. Esse crescimento da receita ele foi na ordem de 18,1% frente ao ano de 2024. E se nós olharmos para os projetos licitados, o impacto positivo da entrada de operação de Água Vermelha e Riacho Grande, que são duas construções que contribuíram de forma muito forte para que houvesse esse aumento na receita. E tem um reajuste aqui, atualização monetária da receita anual permitida pelo IPCA, ou seja, pela inflação. Juntando tudo isso, foi o que levou a receita para este crescimento. Mas o lucro líquido, por outro lado, ficou em 2,5 bilhões. E é o que nós precisamos entender, porque houve uma redução quase 30% frente a 2024. E a gente precisa entender o contexto. A variação ela é explicada pelo efeito não recorrente da revisão tarifária periódica, RTP, em 2024, que gerou ganho extraordinário no ano de 2024. Então houve um ganho excepcional em 2024 que não se refletiu no ano de 2025. E até por isso você vai ver
O ano de 24 foi interessante, né, porque não houve pagamento de proventos. Os proventos foram juntados todos no final do ano e foram pagos em 3 parcelas, janeiro, fevereiro e março de 2025. E você vai ver, é um provento bem gordinho até, se nós olharmos. Mas, se você pensar 2024, 2025 e dividir por 2, daria na ordem de R$1,50. Então, foi grande para 2025, mas na média de 2 anos ele não foi tanto. Embora tenha sido um ano, o de 2025, de um bom pagamento de proventos, porque houve outros pagamentos ao longo do ano. E, consequentemente, se nós tirarmos esse fator excepcional, que foi a revisão tarifária periódica, essa receita excepcional, ou seja, um efeito não recorrente, nós vamos concluir que essa é a razão principal da redução do lucro líquido do exercício. O EBITDA de 2025 também dá uma recuada, 3,4, quase 3,5 bilhões, com uma margem aqui de 79,4%, e a gente pode ver que a margem EBITDA, pelo menos, ela cresce 1,7 pontos percentuais, em que pese, né, a gente observa essa redução no lucro líquido. E se nós olhamos para a margem EBITDA, a gente consegue enxergar pontos de eficiência, porque justamente essa expansão do EBITDA é que demonstra uma forte disciplina da companhia na parte operacional e também o controle dos seus custos, principalmente de pessoal. Aliás, desculpa, principalmente os custos operacionais, que é o fator mais preponderante nesse caso. E tudo isso é ajudado também por uma alta disponibilidade da rede que é oferecida pela Isa Energia. E o fluxo de caixa? Teve uma redução de 1,2 bilhão. A redução desse caixa ele foi impactado pelo alto volume de investimentos em ativos da concessão, que no método que eles utilizam lá, né, para fazer as demonstrações, no método indireto, o IFRS, são classificados nessa seção. Ou seja, eles acabam mostrando ali a redução. A companhia mantém foco na execução do seu plano de crescimento, utilizando sua robusta posição financeira. Quer dizer, está utilizando seu caixa aí. E é por isso que a gente vai ver essa variação do caixa, né, que em 2024 ele tinha fechado em 2,6 bilhões. Foi a variação de 2024, na verdade, e agora esse encolhimento, a redução do caixa, reflete a intensificação no CAPEX, ou seja, naquilo que a companhia está investindo. E a parte do endividamento e alavancagem. A dívida bruta ela está em 16 bilhões e a dívida líquida em 14, porque a dívida líquida é porque a gente desconta o caixa e os equivalentes em caixa. Então, nesse caso, o que acontece? Teve um aumento da dívida bruta de 20,6% em relação a 2024, por conta de captações realizadas para financiar o recorde de investimentos que está acontecendo, que a gente viu aqueles... Desculpa, eu apertei o botão errado, aqueles 5 bilhões da companhia. São 3 novas emissões de debêntures, 18, 19 e 20, e o custo médio delas é de 12,36% ao ano, um pouquinho abaixo da Selic, mas a gente precisa lembrar que essa é a Selic que estão imaginando que vai estar no final do ano de 2025. Por isso que nós vemos, né, no ano contra ano, a alavancagem, ou seja, a dívida líquida pelo EBITDA, dando essa crescida aqui em 2025, fechando ali a 3,6 vezes. E aqui tem um patamar interessante, porque 82% da dívida tem vencimento a partir de 2030. Portanto, entre outras coisas, também a dívida acabou sendo alongada. A maioria dela, 66%, é atrelado pelo IPCA e o prazo médio dessa dívida é de 8,2 anos. E dando uma olhada nos projetos. Como eu disse, investimento histórico, 5,1 bilhões de reais. Os principais greenfields aqui tem Piraquê, Minas Gerais, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Está com um avanço físico de 92%. O bloco 1 já energizado, com 22 meses antecipados. E é claro, toda vez que ocorre uma antecipação, existe a chance de receber a receita anual permitida. Também tem Serra Dourada, obras iniciadas em 2025, projeto estratégico para integração de renováveis, aqui eólico e solar. E Jacarandá, 76% de execução física, previsão de entrega em março deste ano. Então, uma vez entregue,
ter ali a chance de aumentar a receita e, consequentemente, refletir no lucro da companhia. E a gente precisa, então, avaliar esse conjunto de informações. Do ponto de vista aqui do crescimento, por exemplo, né? Nós temos o recorde de investimentos em projetos entregues antes do cronograma, inclusive. 5 estrelinhas, portanto. Na rentabilidade, as margens operacionais são sólidas, do ponto de vista de classe mundial, ou seja, o comparativo, apesar de eventuais ajustes contábeis. Com relação à alavancagem, refletindo na solidez, um patamar elevado atualmente, né, calculado pelo... é que, na verdade, é o seguinte, nesse momento aqui você está calculando pelo regulatório, então está 4,09 vezes, está acima de 4%, o que exige um monitoramento rigoroso. Então, 3 estrelinhas. E os dividendos, 3 estrelinhas também, já que estão menores no curto prazo, em função da priorização estratégica do reinvestimento, pode ser, né, que eles venham a crescer ao longo do tempo. E só para não dizer assim que eu não mencionei isso, por exemplo, quando a gente fala da métrica IFRS, a parte contábil, que reflete a fase de construção, investimentos, o CAPEX, que é o que a gente usa para as nossas leituras. Eles são tratados como saída operacional, o que explica o lucro líquido reduzido do caixa operacional. Quando nós olhamos para o regulatório, que dá mais efeito caixa, reflete a geração de valor real e ele e o direito em receber em relação à receita anual permitida, que é a visão utilizada por agências de rating para atestar a capacidade de pagamento da companhia. E olhando no tempo, essa aqui é a tendência de investimento da companhia, chegando até o ano aqui de 2025, com esse salto. O que a gente vê no resultado de 2025, ele é transformacional. A Exenergia está trocando o caixa imediato por um patrimônio maior e receitas garantidas por muito mais tempo. E agora podemos atualizar a nossa tabela de indicadores fundamentalistas para nós termos uma visão em relação ao que esperar do ano de 2026. Considerando o juro real da nossa economia, nós temos essa expectativa de um pouco mais de 10 bilhões em receita, ainda mais com projetos novos entrando. Um lucro líquido, provavelmente ele vai ser maior do que isso, mas eu estou numa linha mais conservadora, 2,7 bilhões, para uma distribuição de proventos de um pouco mais de R$2. Veja que isso, mais ou menos, reflete a média do que a companhia veio disponibilizando, se nós não considerarmos ainda o ano de 2025, fica batido ali. O que acontece é que no ano de 2026, nós passamos a trabalhar com esse com essa média dos proventos pagos dos últimos 5 anos de R$2,02. Então, nós estamos apostando mais ou menos nessa média. Com isso, o preço da ação, quando eu estava fazendo esse vídeo, estava cotado aqui em R$29,10. Uma ação que está com um preço sobre o valor patrimonial por ação em 0,9, ou seja, 10% de desconto sobre o seu valor patrimonial. Se pagar o provento que nós estamos para R$29, o dividend fica aqui em 6,97%, o que é muito bom, a meu ver, dada a circunstância e a ação que veio subindo. Os preços máximos que eu estou trabalhando aqui por Bazin, R$ 33,79, portanto a ação se oferecendo, e o preço justo por Graham em R$ 54,90, que leva em consideração a questão patrimonial. Ou seja, diante de todo esse cenário, é uma ação que está se oferecendo a um preço que a gente não está acostumado. Portanto, é de verificar o cenário atual, principalmente o cenário macro, para ver se isso de alguma forma acaba refletindo na nossa bolsa e talvez consiga surgir oportunidades a R$25 ou abaixo, um pouquinho abaixo de R$25, R$24 alto, para indicar aí que se tenha uma boa oportunidade de entrada em Exenergia, que é mais ou menos o caminho que eu estou olhando, mas eu deixo para a sua consideração. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, espero de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.